A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs, que a bênção de Deus continue sobre a vida de cada um de vocês. Chegando com mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Todos vocês que estão nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, meu muito obrigado. Hoje estamos com uma meditação simples e objetiva que, na verdade, para muitos não irá surtir algum efeito, já conhecem o que eu vou falar, já sabem do que estarei trazendo nesta palavra, mas crendo que para muitos outros servirá e dará informações que eles ainda não sabem, que você ainda não sabe. São informações que é passada no discipulado quando a pessoa crê em Cristo e vai fazer um discipulado em uma igreja. Essas informações são passadas para eles. Eu quero ler com você o Salmo de número 119 e o versículo de número 9, que diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Eu quero refletir exatamente sobre o cristão e a Bíblia. O cristão e a Bíblia, o livro que todo cristão usa diariamente. Se não usa, é porque está descuidado com a palavra de Deus. Mas a Bíblia Sagrada deve ser usada todos os dias na vida de uma pessoa que é cristã. A Bíblia que nós usamos, ela tem 66 livros, é a tradução de João Ferreira de Almeida, e a versão que eu uso, por exemplo, é Almeida Revista Corrigida, mas temos outras versões, não é isso, que pode ser usada, como a Almeida Revista Atualizada, a Bíblia também compatível para ser usada no dia a dia, e outras tantas aí que não preciso estar divulgando, mas que alguns irmãos sabem. A Bíblia na linguagem de hoje, a King James, a nova versão internacional e outras versões que estão à disposição aí no comércio. Como falei, a Bíblia ela tem 66 livros, e esses livros estão divididos em 2 testamentos ou em 2 partes. Primeiro Testamento, que é o Antigo Testamento, e a segunda parte, que é o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. E esses livros estão distribuídos dentro de cada testamento em partes. O Antigo Testamento, por exemplo, ele está para alguns estudantes, teólogos, dividem em 4 partes. A primeira, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. A segunda parte, os livros históricos, que são 13 livros históricos. A terceira parte, os livros poéticos, que são 4. E, por fim, os livros proféticos. E esses livros proféticos têm uma particularidade porque eles são divididos em 2 partes. A primeira parte,
os profetas maiores, que são 5, e a segunda parte, os profetas menores, que são 12. Amém? O Novo Testamento, da mesma forma, dividido em 4 partes. A primeira parte são os evangelhos, 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, 3 sinóticos e 1 não sinótico, João, que é o não sinótico. E a segunda parte, o livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Aí vem a terceira parte, que são as cartas ou as epístolas, com 21 cartas, sendo que, semelhante aos profetas lá no Antigo Testamento, é dividido em 2 partes. A primeira parte são as cartas paulinas, com 13 cartas de autoria de Paulo. E a segunda parte, as cartas gerais ou universais, que são 8. Amém? E a última parte, o livro profético, o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, escrito por João. Sendo assim, tendo essas informações, queria te lembrar, te provocar, eu quero provocar a tua fé, a colocar essa fé em prática e passar a ler a Bíblia regularmente. Como devemos ler a Bíblia? Como devemos ler a Bíblia? Primeiro, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. O autor da Bíblia é Deus. O profeta Isaías, no capítulo de número 34, e o versículo 16, ele escreve assim, olha só, deixa eu passar aqui as páginas da Bíblia, capítulo 34 do profeta Isaías, e o versículo de número 16 está escrito assim: buscai no livro do Senhor e lede. Perceba bem comigo o que Isaías escreveu. Buscai no livro do Senhor e lede. O livro é do Senhor e é para nós lermos. Amém? Glórias a Deus. Há uma frase que lemos há algum tempo que diz o seguinte: ninguém melhor para explicar um livro do que o seu próprio autor. Então, nada melhor do que ler um livro conhecendo o seu autor. O profeta Oséias, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, conheça Deus, que é o autor da Bíblia, e leia o livro de Deus, que vai trazer todas as revelações que precisamos conhecer com relação a Deus, porque o livro de Deus fala de Deus. Amém? Glórias a Deus. Segundo, leia a Bíblia todos os dias. Há uma frase de um autor que eu não conheço quem é o autor dessa frase, que diz o seguinte: considere perdido o dia em que não leres a Bíblia. Vou repetir. Considere perdido o dia em que não leres a Bíblia. Quando foi estabelecido os reis em Israel, ou permita que, antes de ser estabelecido os reis em Israel, porque os reis em Israel só vai acontecer depois que eles estão na terra prometida, depois que eles conquistam Canaã. E o que eu vou ler para você está no livro de Deuteronômio. Deuteronômio,
que Moisés escreveu no capítulo 17 e o versículo 19, diz assim: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-lo. Era dever do rei ler o livro todos os dias para quê? Para que aprendesse a temer ao Senhor, para guardar todas as palavras da lei do Senhor e para cumprir os estatutos do Senhor. 3 objetivos aí para que o rei cumprisse, lendo a palavra do Senhor, lendo o livro do Senhor, para a glória de Deus. Então, leia a Bíblia todos os dias. Terceiro, leia a Bíblia com oração. Leia a Bíblia com oração. Quando eu leio a Bíblia, é Deus falando comigo. Quando eu oro, sou eu que estou falando com Deus. Então, na hora de ler a Bíblia, ore, leia com oração, pedindo para que Deus te faça entender o que você está lendo. Amém? Aquele eunuco que ia viajando e Filipe foi ordenado pelo Espírito Santo a acompanhar aquela carruagem. Quando ele ouviu que ele lia o profeta Isaías, ele perguntou para ele o quê? Entendes tu o que lê? Amém? Não basta só ler, precisa entender o que está lendo na Bíblia Sagrada. Para isso, eu quero ler com você no Salmo 119, no versículo de número 18. Olha só o pedido do salmista aqui ao Senhor. Vamos lá, Salmo 119 e o versículo de número 18. Salmo 119, versículo 18. Eu vou ler versículo 17 e o versículo 18. Faze bem ao teu servo, para que viva e obedeça a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Amém? Glórias a Deus por isto. Olha que desejo maravilhoso aqui do salmista. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Lembra que no versículo 9 que eu li na abertura desta reflexão, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Agora, o salmista está pedindo para que o Senhor desvenda os seus olhos, para que ele veja as maravilhas das palavras do Senhor. Então, leia a Bíblia com oração. E para concluirmos, leia a Bíblia aplicando a si mesmo. Nunca leia a Bíblia querendo aplicar em terceiros. Leia a Bíblia para que ela faça em você uma mudança, para que ela seja aplicada em você. Eu estava lembrando do Esdras, que escreveu o seguinte. Vamos ler aqui no livro de Esdras, capítulo de número 7 e o versículo de número 10. Esdras 7 e 10. Bem rapidinho aqui, só um minutinho. Esdras, livro histórico, não é isso? Livro faz parte da seção dos livros históricos, antes de Neemias, capítulo 7, versículo de número 10, que diz assim:
porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Perceba que 3 prioridades que Esdras coloca no seu coração para buscar a palavra do Senhor. Primeiro, ele resolve buscar a lei do Senhor. Primeiro, ele resolve buscar a lei do Senhor. Ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor. Ele foi ler, ele foi examinar a lei do Senhor, tá certo? Segundo objetivo que ele coloca, ele preparou o seu coração para cumprir a lei do Senhor. Isso é o quê? Aplicar em si. Primeiro ele lê e depois ele aplica nele próprio. E em terceiro, ele diz, ele preparou o coração para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, é simples. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia e depois ensine, fale da Bíblia. Tem uma frase que pastores e pregadores usam que diz assim, olha, aquele ou quem não senta para ouvir a palavra não pode ficar de pé para ensinar. Esdras preparou o coração primeiro para buscar. Busque a palavra, leia a palavra. Em segundo, ele preparou o coração para aplicar a palavra nele. E em terceiro, é que ele fez o plano para ensinar esta palavra. Amém? O cristão e a Bíblia Sagrada, uma rápida e simples reflexão sobre este tema para a nossa edificação espiritual. Se você gostou, se inscreve aí no nosso canal do YouTube, Josinildo Gonçalves, compartilha com os amigos, não esquece de acionar lá o sininho, não é isso? Para todas as vezes que postarmos um vídeo, você ser avisado. E também, querendo, nos siga no Instagram, Josinildo Gonçalves Oficial. O Josinildo é com I, depois do S, tá certo? Deus abençoe a todos, abraço a todos e vamos ler a Bíblia, vamos aplicar a Bíblia em nossas vidas e vamos falar da Bíblia para as pessoas, em o nome de Jesus. Amém.